Então, pessoal, voltando, né, conversar com vocês, nós vamos falar sobre, a aula de hoje é sobre terapias combinadas, é o uso da ultrassom com fotobiomodulação no tratamento do zumbido somatosensorial na motricidade orofacial. É um imenso prazer estar aqui novamente com vocês, devido a essa questão do trabalho da fonoaudiologia relacionado a essas terapias combinadas e esse grande trabalho que eu venho desenvolvendo sobre o zumbido somatosensorial relacionado na motricidade. Eu sou daqui de Londrina, sou fonoaudióloga, formada há 32 anos, já tenho experiência com o zumbido somatosensorial, já tem mais de 28 anos. Trabalho com o uso da fotobiomodulação também já há mais de 18 anos que eu venho trabalhando. Sou otoneurologista, acupunturista e pesquisadora na área de zumbido com fotobiomodulação. Aí que travou aqui. Não. Gente, só para a gente dar um início um pouquinho, né, do nosso assunto, vamos falar o que é zumbido primeiramente, né? É uma percepção interna de som sem qualquer tipo de estímulo externo, originada por alterações no processamento auditivo e modulada por fatores periféricos, principalmente sensoriais e das vias auditivas. Hoje a gente tem uma classificação, a gente está tendo um enfoque mais contemporâneo, que a atual definição desse zumbido é uma compreensão neurofisiológica. O que seria isso? Seria que o zumbido ele envolve uma ativação das vias auditivas centrais, muitas vezes após perda ou alterações sensoriais periféricas, associada a mecanismo de plasticidade neural e modulação somatosensorial. O zumbido ele não é considerado uma doença, e sim ele é um sintoma e também faz parte de uma sintomatologia que esse paciente ele traz consigo na sua clínica, na sua vida diária. Então, quando ele vem para o consultório, ele não vem somente por causa do zumbido, ele tem outras queixas associadas ao zumbido. Ele pode vir também apresentando alterações de sono, ele pode ter insônia, ele pode apresentar dificuldade para induzir esse sono, porque esse zumbido acaba tendo uma percepção muito mais aguçada à noite devido a essa questão dele não ter outro estímulo sonoro, né? Ele fica mais num ambiente silencioso. Então, isso acaba incomodando, ele fica muito mais hiperativo na hora dele dormir, porque o zumbido vai irritando e ele vai se incomodando. Então, às vezes, ele tem dificuldade de adquirir essa questão de induzir esse sono, ou então, às vezes, ele acorda, né? Normalmente, lá pelas 2:30, 3 horas da manhã, que também tem uma relação com essa questão hormonal. Então, esse paciente, às vezes, ele acorda, daí esse zumbido também atrapalha ele voltar a dormir. Então, isso acaba, fazendo com que o paciente fica muito mais irritado. Aí ele fica sonolento durante o dia, e essa questão da sonolência acaba interferindo também no seu trabalho, na sua qualidade de vida durante o dia, e à noite ele volta novamente a fazer essa questão somatosensorial, de novo, a mesma via de conexão, né? Que seria essa hiperexcitação neural. Um outro sintomas também que ele traz consigo é relacionado à questão, às vezes ele pode ter casos comprometendo também a questão de tontura. Então, às vezes ele pode ter tontura associada ao zumbido. Ele traz consigo também uma questão de ansiedade, porque ele fica muito ansioso, porque às vezes ele não consegue encontrar um tratamento mais adequado que é para ele poder diminuir essa hiperexcitação neural dessas vias auditivas relacionado ao córtex auditivo e com essa via do sistema límbico também. Então ele acaba adquirindo muito mais ansiedade e com o passar do tempo esse zumbido a tendência é ir aumentando. Então vai gerando muito mais desconforto para ele. Então, gerando muito mais desconforto, ele fica muito mais hiperexcitado, né? Então, normalmente, o cérebro desses pacientes que tem alteração com o zumbido e traz consigo sintomas associados, se a gente for fazer o mapeamento cerebral, a gente consegue detectar qual que é a área que está mais ativo. Vocês podem estar observando aqui que a gente tem a área pré-frontal, né, toda a região do frontal, a gente tem do parietal, que seria da área do temporal,
tanto o temporal direito quanto o temporal esquerdo, e o límbico também se torna muito mais ativo. Então, esse sistema límbico está muito relacionado à questão do comportamento, à parte emocional. Então, ali nós temos todas as estruturas do sistema límbico que têm uma relação com a via somatosensorial. Então, esse paciente ele começa a entrar uma hiperexcitação neural. E com o passar do tempo que a gente vai, né, propondo os tratamentos, fazendo todas essas tecnologias inovadoras, né, aprimorando cada vez mais o nosso trabalho, né, apresentando muito mais resultado, ele passa a desconfigurar essa região. Então, a tendência o que que é? Ele ter relaxamento, ele diminuir a ansiedade, ele começar a dormir, porque as tecnologias atuais hoje, principalmente o uso da ultrassom associado com a fotobiomodulação, ela veio para poder relaxar esse paciente, diminuir essa questão das contrações musculares. Ele vai fazer com que isso faz toda uma liberação miofascial, então a gente potencializa os efeitos. Aí tem, daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês qual que é essa interligação entre o uso da ultrassom associada com a fotobiomodulação, provocando, né, todo esse equilíbrio da homeostase dessa circulação periférica, porque além da ultrassom fazer toda a questão da liberação miofascial, a gente acaba somando o resultado quando você adquire, você faz simultaneamente dois recursos, simultaneamente você consegue aprimorar e adquirir muito mais efeito terapêutico. Porque a fotobiomodulação, o que que ela acaba acontecendo no organismo? O metabolismo celular. Então, a partir do momento que você já aumentou esse metabolismo celular, você vai melhorar o quê? Você acaba melhorando a oxigenação, melhor vascularização daquele local trabalhado, né? E a parte sistêmica também. Então, isso contribui para que ocorra o melhor resultado, diminuir a hiperexcitação neural. Então, eu trago para vocês, igual eu acabei de mostrar, né? Um cérebro totalmente ativo, né? Que estava em hiperexcitação neural, vocês estão vendo tudo em vermelho, isso significa que ele está muito hiperexcitado e depois com o trabalho a gente consegue fazer com que esse cérebro ele deixe de ficar hiperexcitado e ele vai para hiperreação, da hiperreação para hiporreação. Então ele acaba soltando, liberando, ele vai ficando muito mais relaxado, ele consegue dormir melhor. Ele diminui a questão da contração muscular. Então, o zumbido somatosensorial tem muito a ver com a parte de músculo que eu trago para vocês nessa aula de hoje. Então, qual que é, né, essa interconexão da motricidade orofacial e do sistema auditivo? A motricidade orofacial, vocês sabem que envolve todos os músculos orofaciais, a nossa língua, mandíbula, pescoço, toda a região cervical, que é controlado principalmente por quem? Devido aos pares cranianos. Nós temos nervos que são responsáveis, né, por todo esse controle. Inclusive, eles enviam informações de vias aferências somatosensoriais para o núcleo justamente do coclear dorsal e as outras estruturas auditivas centrais no tronco encefálico. Então, nós temos, né, o nervo o trigêmeo, né, que é um grande comunicador com o núcleo coclear dorsal. Nós temos o nervo facial, o glossofaríngeo, o nervo vago, que o nervo vago que é responsável pela questão do parasimpático, né? Às vezes esse paciente está com uma desregulação do nervo vago, então onde que ele fica muito mais ativo, muito mais hiperexcitado, e ele acaba, né, tendo uma alteração da via somatosensorial, porque ele que controla, né, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, mas o nervo vago é mais responsável pelo parasimpático. Enquanto o trigêmeo, relacionado, juntando também com a questão simultânea, tanto o trabalho do trigêmeo quanto do nervo vago, você consegue regular esses pares cranianos através de toda essa musculatura, dessa terminação nervosa que se comunicam com o núcleo e também com o córtex auditivo. Aí nós temos também o nervo acessório, o hipoglosso, né, o vestíbulo coclear. Esses são os nervos mais importantes que está relacionado com a questão da motricidade orofacial. Então aqui vocês conseguem, né, dá para ver essa imagem. Então nós temos o gânglio trigeminal, que é localizado aqui,
e nós temos o nervo trigêmeo que se conectam principalmente com o terceiro ramo, que é o ramo mandibular, que tem uma íntima relação com o nosso sistema límbico, com toda essa via somatosensorial. Então, ele que faz toda essa ligação com esse núcleo coclear dorsal, junto com o nervo vago também, e os outros nervos que eu acabei de citar. Nós temos também a sequência do nervo facial e o nervo vago que comanda, né, todo o nosso equilíbrio, inclusive dos nossos funcionamentos, né, da questão da parte visceral, dos nossos órgãos. Então, o eixo intestino e cérebro é conectado pelo nervo vago. Então, tudo isso, o paciente com zumbido somatosensorial, ele pode ter um desequilíbrio de desregulação dessas terminações nervosas. Então, tudo isso fazendo com que ocorra o quê? Uma hiperexcitação. O núcleo coclear dorsal reconhece isso e transmite para o córtex auditivo, correlacionando as estruturas. Então, se isso está desregulado, isso vai gerar uma hiperexcitação. E isso pode provocar o quê? Zumbido no ouvido, hiperacusia, misofonia e as outras alterações que nós temos correlacionado à questão também aí das terminações nervosas com o córtex auditivo, tá? Então, a gente tem as disfunções, né? Agora a gente entra um pouquinho falando sobre disfunções orofaciais e o impacto no zumbido. Todas essas alterações da motricidade orofacial contribuem para o surgimento ou manutenção do zumbido e também a piora desse zumbido determinado com o passar do tempo, se ele não consegue diminuir essa hiperexcitação neural, especialmente quando associados ao bruxismo. Nós temos assim uma demanda muito grande de pacientes com bruxismo, tanto de apertamento dentário, os dentes, né? Tanto esse bruxismo pode ter alteração tanto durante o sono quanto quando estamos acordados, né? Durante o dia da vigília, disfunções temporomandibulares, né? As alterações com DTM, o estalo. Às vezes esse paciente na hora de abrir a boca ele vai ter um desvio, né? Como que dá para vocês observarem aqui nessa imagem que eu coloquei. Então, ele acaba desequilibrando essa articulação e acaba alterando também os músculos da mastigação, principalmente o músculo, o peritoneu medial e o lateral. Então, eles são, né, músculos responsáveis também pela elevação da mandíbula, e tem relação aí com padrões musculares, então toda a parte de musculatura, tanto de masseter temporal, a questão da mastigação e da própria deglutição. A deglutição nós precisamos ver como ponto de vista relacionado à questão da tuba auditiva. Às vezes, esse paciente tem uma alteração de músculos de deglutição que ele não aciona direito essa tuba auditiva, né? Aí vai ter sensação de plenitude auricular associada ao zumbido também. Postura inadequada de mandíbula, da língua desses pacientes, né, da posicionamento da cabeça. Então, tudo isso acaba alterando as cadeias musculares. Então, a gente tem grupos, né, de músculos que correspondem a uma determinada cadeia. Então, se você tem um desequilíbrio dessa cadeia muscular, você vai ter um desequilíbrio no corpo como um todo, atingindo também o óreo facial e posicionamento dessa mandíbula, a posição dessa cabeça. Então, tudo isso acaba fazendo com que o cérebro ele reconheça que existe uma lesão naquela área, né? Então, na verdade, o que que acontece? Ele fica em desequilíbrio e esse cérebro recebe essas informações. E quem que manda essas informações? É através da via de aferência, é os núcleos, né, que nós temos que tem responsabilidade em informar a via somatosensorial que está em desequilíbrio. Então, esses pares cranianos, né? Por isso que a gente precisa estimular, trabalhar, regular esses pares cranianos para a gente conseguir ter uma boa eficácia e a gente apresentar resultados para o zumbido somatosensorial. E nós temos toda uma hiperatividade muscular, né? Principalmente dos músculos da mastigação. E o zumbido somatosensorial é um tipo de zumbido relacionado com estruturas não auditivas, especialmente da região crânio-cervical, como mandíbula, musculatura mastigatória, articulação temporomandibular. A coluna cervical também acaba impactando isso, e os nervos de trigêmeos, né, toda a região trigeminal, do gânglio trigeminal, e também os nervos relacionados à região da cervical. Ele pode influenciar, ele pode modular a percepção do zumbido por meio de conexões neurais dos núcleos
auditivos centrais, principalmente o núcleo coclear dorsal, que eu acabei de falar para vocês. Diferente do zumbido auditivo, é aí que tem a diferença, tá? Entre o zumbido somatosensorial e o zumbido que ele é gerado principalmente devido às lesões cocleares ou da perda auditiva. Então, a gente tem também o zumbido, que é relacionado à principal causa, que é a perda auditiva. Mas você pode encontrar também pacientes que têm perda auditiva e também tem componentes somatosensoriais. Então, se ele tem componentes somatosensoriais, você precisa, né, fazer todo um trabalho para poder compensar e tirar essa hiperexcitação neural que se encontra na via do córtex auditivo atuando através da via somatosensorial. Por isso que eu trago para vocês a proposta daqui a pouco desse recurso, né, que seria o uso da ultrassom com fotobiomodulação para o tratamento do zumbido somatosensorial. Nós sabemos, né, também que tem bastante fono aqui na aula, que eu sei, eu tenho algumas já que são as minhas alunas, que eu sei que estão assistindo, e também tem relacionado com a perda auditiva, né? Então, nós, como fonoaudiólogos, nós devemos também trabalhar com a perda auditiva. Então, a perda auditiva, ela precisa ser tratada independente de qualquer grau que ela se encontra, né? Então, a gente tem que colocar um aparelho auditivo, protetizar esse aparelho, né? Fazer com que esse paciente seja protetizado, que ele receba novas conexões neurais, porque a falta de informação também auditiva acaba comprometendo também essas questões dos componentes somatosensoriais. Então, pessoal, não é só trabalhar com os componentes somatosensorial, não. Qualquer grau de perda auditiva, nós precisamos colocar, né, esse paciente para receber novas informações, novas habilidades, neuroplasticidade. Então, para poder formar com que esse cérebro seja desativado e ele receba informações de outras áreas também. Porque a perda auditiva, ela faz com que o paciente fique desconexo. Se ele está em falta de sincronia, ele também vai ter zumbido. Então, nada melhor do que a gente trabalhar com a perda auditiva e também com as questões somatossensoriais. Aí você consegue fazer com que esse cérebro realmente ele fica, né, cada vez mais conexo com sincronismo, porque nós temos que ter sincronismo cerebral, senão nós vamos perdendo, né, diminuindo toda essa questão das suas conectividades. A neuroplasticidade também, né? Temos alterações de neuroplasticidade, então a gente vai ter menos sinapses, a condução neurológica vai estar alterada. E o sintoma, ele pode mudar de intensidade, de frequência ou localização com movimentos. Então, determinados tipos de movimentos da mandíbula, a gente pode mexer com esse zumbi. Então, você também precisa fazer uma avaliação, né? Ver como é que tá a questão da movimentação dessa mandíbula, pôr a mandíbula para frente, para trás, lateralização, para ver se tem interferência com esse zumbido somatosensorial, movimentação de pescoço e ver como é que está a questão da contração muscular, que pode estar presente mesmo sem perda auditiva significativa. Frequentemente está associada a DTM, bruxismo, disfunções cervicais e tensões da própria musculatura. Antes de entrarmos aqui sobre o bruxismo, eu venho falar para vocês que o tratamento do zumbido ele precisa ser feito por equipe multidisciplinar. Porque não adianta somente você trabalhar como fonoaudiólogo na área e você, né, caracterizar tudo isso como zumbido somatosensorial da perda auditiva. Mas nós precisamos também ter o contato, né, indicação desse paciente para poder fazer um trabalho multidisciplinar, para ele ter muito mais equilíbrio. Então, às vezes você precisa encaminhar um fisioterapeuta, para um osteopata, porque a responsabilidade do fonoaudiólogo é justamente a questão da perda auditiva. É o fonoaudiólogo que vai trabalhar com a perda auditiva, com o zumbido somatosensorial, mas o fisioterapeuta também vai poder trabalhar com o zumbido somatosensorial, né? Então, o fonoaudiólogo, ele é responsável também por os exames auditivos, que isso é super importante, a gente... Tanto, né, eu sei que não tem só fono na minha aula, mas também tem outros profissionais das outras áreas. A minha recomendação é que vocês incluam isso na anamnese integrativa de vocês,
perguntando como é que está essa questão auditiva, se tem perda auditiva, fazer um encaminhamento para o otorrino e para um bom fonoaudiólogo que faça todo esse levantamento, né, desses exames auditivos, que vê também essa questão aí do acompanhamento também da perda auditiva, porque tudo isso vai acabar impactando no trabalho de vocês. E, lógico, o dentista também é muito bem-vindo, né, nesses trabalhos com zumbido somatosensorial, porque se tiver um desajuste oclusal, um desequilíbrio dessa articulação temporomandibular, precisa também ser trabalhado, né? Precisa fazer com que ocorra esse equilíbrio, porque não é somente a questão da musculatura. Então, esse paciente, às vezes, ele pode ter algum desgaste dessa articulação, ele pode já estar alterando, né, todo o espaço funcional que compromete a questão da orelha média, porque se perde espaço funcional, pode ter um aumento de fadiga ou de compressão de toda essa musculatura comprimindo essas estruturas, essas áreas relacionadas à cabeça e pescoço. O posicionamento da mandíbula tem muita influência também para o resultado final. Então, pessoal, o bruxismo ele é considerado uma alteração neurológica funcional, né? Principalmente o zumbido relacionado à questão de vigília, porque às vezes esse paciente ele tem o bruxismo, ele faz muito apertamento durante o dia e também no sono. Então, envolve, né, toda a hiperatividade muscular, sobrecarga das articulações temporomandibulares. E com o tempo, isso vai gerar e vai causar ou agravar uma DTM, caracterizada por tensão ou dor nos músculos mastigatórios, deslocamento, inflamação na articulação temporomandibular, alterações da biomecânica crâniofaciais. E nós temos também células sensoriais, órgãos sensoriais e células sensoriais nessa questão da articulação temporomandibular que se comunicam também com o núcleo coclear dorsal. Tendo todas essas alterações, não fica restrito somente à mandíbula, porque vai influenciar em estruturas vizinhas, incluindo a orelha média, que eu acabei de falar para vocês, a parte interna também, de orelha interna, através de conexões anatômicas e neuromusculares. Então, essa questão neuromuscular, ela precisa ser revista para poder ser tratada. E o zumbido ele surge quando os estímulos não auditivos provenientes da cabeça, pescoço e mandíbula modulam a atividade do núcleo coclear no tronco encefálico, principalmente o núcleo coclear dorsal. Ele que recebe as aferências tanto auditivas do núcleo coclear quanto somatosensorial do nervo trigêmeo cervical superior. O nervo trigêmeo, ele inerva todos os músculos da nossa mastigação e da nossa TM. Ele vai enviar projeções excitatórias para o núcleo. E essa hiperatividade muscular, alterações da biomecânica por bruxismo DTM, podem aumentar essa entrada somatosensorial, alterando a percepção auditiva, surgindo ou intensificando o zumbido. Então, vocês imaginem, um paciente que tem apertamento dentário, ele não tem noção que ele fica apertando, né? Tendo esse contato oclusal e apertando esses dentes, fazendo com que ele vai fadigando toda essa musculatura e essa terminação nervosa manda informação o tempo todo para o núcleo coclear dorsal. É aquele paciente que está no seguinte estágio: ele já está percebendo o seu zumbido durante o dia. Ele conversa com as pessoas e já começa a falar para você assim: olha, agora eu estou tendo dificuldade em entender aquilo que as pessoas estão falando, porque o meu zumbido está muito mais alto. Então, assim, ele está tendo uma conexão de via somatosensorial desregulada. Então, às vezes pode ser uma alteração de via de nervo trigêmeo ou do nervo vago, devido a essas contrações excessivas que ele faz durante o dia. Aí ele tem o bruxismo, daí vem o apertamento também à noite. Ele consegue, né, fazer com que ocorra mais projeção excitatória para esse núcleo. Aí ele vai ter alteração do sono. Então ele sai do estágio, gente, inicial, que antes o zumbido não incomodava. E hoje esse zumbido vem incomodando cada vez mais. Ele pode estar num ambiente, mesmo que tenha qualquer interferência de outros sons, e ele não consegue mais se desligar desse zumbido. Então, esse paciente se encontra em alta excitação, que é o que eu mostrei para vocês, né? Se eu for fazer esse mapeamento, então eu vou ver que esse paciente se encontra em alta atividade cerebral.
Então ele não consegue relaxar em nenhum momento. Vocês imaginam se ele consegue dormir? Não consegue dormir. Então ele fica, né, dentro de um padrão, ele acaba ficando com os bloqueios. Então isso acaba intensificando. Normalmente a gente recebe aquele paciente que já está nesse estágio. Aí você aplica o questionário do THI, ele está entre o grau 4 e o grau 5, né? Que ele já está tendo interferência na sua qualidade de vida. Ele não consegue se concentrar, ele começa a ficar irritado. Imagina se ele participa, né? Vai para uma festa, aí ele já tem reclamação. Ah, eu fui na festa, disparou meu zumbido, aí que o meu zumbido aumentou mais ainda, né? Porque ele acaba intensificando cada vez mais essa via somatosensorial. Então, ele acaba tendo essas projeções. Então, gente, esse recurso, ele veio, né, recurso inovador, justamente eu falo inovador porque acaba contribuindo para que eu consiga ter uma boa eficácia de resultado, que daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. E nós temos todo um mecanismo e efeito também sobre o zumbido. Então, qualquer tipo de hiperatividade muscular, principalmente dos músculos da mastigação, vai aumentar o influxo trigeminal para os núcleos coclear dorsal. Se tiver um processo inflamatório, né? A gente tem muito paciente que é inflamado, toma muito medicamento, ele também não tem uma boa dieta, né? Alimentação inadequada, muito uso de açúcar, carboidrato, inflamatório, né, que gera todo um processo inflamatório entre o eixo intestino e cérebro, vai estar com a microbioma desse intestino alterado, questão de reserva funcional mais baixa, porque ele é fadigado, ele é estressado, ele é cansado. O estresse, ele acaba sobrecarregando o nosso sistema, não só o nosso sistema auditivo, mas como todo o córtex, né, de via somatosensorial, toda essa parte de terminações nervosas. Então, ele acaba tendo uma alteração e ele acaba tendo também o comprometimento, todas as suas articulações. Aí ele pode ter fibromialgia associado, ele pode ter artrose, ter artrite. Então, tudo isso acaba provocando um processo inflamatório nesse corpo como um todo. O álcool, consumo excessivo de álcool, principalmente o vinho tinto acaba alterando também esse processo inflamatório. Às vezes dá alteração de disparo de zumbido. Então, eu gosto, né, de, durante toda a minha anamnese integrativa e durante o meu tratamento, tá cobrando muito isso, por isso que o trabalho com a nutricionista é importante também, que vocês encaminham, porque acaba contribuindo também para o resultado final dos nossos pacientes, né? Então, essa inflamação, ela vai gerar o quê? Ela vai estimular terminações nervosas somáticas próximas, né, de toda a orelha média, a orelha interna, né, todo o processo aí do ouvido. Tensão cervical associado, vai aumentar a aferência cervical somatosensorial, que modula as vias auditivas, e nós temos a modulação cortical, que são alterações somatosensoriais que influenciam plasticidade auditiva, gerando ou intensificando percepções do zumbido. Então, esse paciente ele vai desenvolvendo todo esse quadro, né? E nós encontramos também os outros sintomas associados. As cefaleias, né? Os pacientes começam a ter dores de cabeça, fatores psicológicos, o estresse e depressão acompanham muitos nossos pacientes com zumbido, a ansiedade excessiva, síndrome da fadiga crônica, que eu acabei de falar para vocês, que isso está muito relacionado também com a parte hormonal e inclusive com as inflamações, né? Que nós encontramos nessa questão aí do microbioma intestinal, que são as questões da disbiose. A disbiose microbiota também intestinal alterada, o distúrbio do sono, a fibromialgia, então tudo isso a gente encontra com o quadro e mais a perda auditiva associada, né? A gente também tem esses pacientes que têm a perda auditiva e que também têm esses componentes somatosensoriais, tá? E vamos entrar aqui no nosso tema da aula, né, que seria o recupero, que é um equipamento inovador, que vem a combinação entre a ultrassom e o laser de baixa intensidade, e quando aplicado simultaneamente, promove a potencialização dos efeitos térmicos e mecânicos da ultrassom com os efeitos fotobiomoduladores do laser. Só um vídeo de demonstração para vocês, uma aplicação, um paciente com DTM bruxismo. E nós precisamos trabalhar tanto a articulação anterior quanto a articulação posterior também.
manter também, né, toda a soltura. Aqui eu estou fazendo somente na articulação, né? Que vocês viram, que comecei pela articulação, depois eu vou para a parte da musculatura, né? Pego um pouquinho do tendão, do temporal, mais acima. Pode fazer também no temporal, tanto anteporal anterior, médio, posterior, toda a região, né, da articulação posterior agora, da TM posterior. Precisa fazer com que esse paciente libere, porque isso vai melhorar a amplitude da abertura da boca, soltura dessa musculatura que está em contração, que está em fadiga, inclusive. Um outro exemplo para vocês aqui. Da região da cervical, é muito importante essa comunicação da cervical, né, relacionada à questão do núcleo também coclear dorsal, principalmente entre a C1 e Tá a dando C2. diferença no seu zumbido agora? Sim, tá zero zumbido. Zero zumbido. Você Tá chegou com bem zumbido sutil. hoje? Cheguei. Foi nesse ponto aqui que você falou que percebeu que o zumbido zerou. Isso. Quem é acupunturista vai lembrar desse ponto, hein, pessoal? Vocês têm acupunturista aqui? Nessa região entre a C0 e a C1, nós temos um ponto que é conhecido da crânio de Yamamoto, que chama ponto Master K. Então, é um ponto que eu sempre trabalho e, na verdade, assim, na ultrassom a gente não pode estacionar, né? A manopla da ultrassom. Então, você tem que estar o tempo todo em movimento, tá? Mas, quando você faz a liberação ali, você está melhorando que, além de ter a soltura de toda essa musculatura, você também está trabalhando a estimulação desse ponto, porque nós trabalhamos com megahertz. Então, você está fazendo um estímulo elétrico também ali, né? Então, além de tudo, você está fazendo toda a parte da ultrassom, mas você também está trabalhando com ondas eletromagnéticas. E isso acaba estimulando essa Tá região. dando diferença no seu zumbido agora? Sim, tá zero zumbido. Tá Deixa eu zero parar aqui zumbido. o vídeo. Então, você acaba, né, estimulando toda essa liberação, tanto de cadeia da musculatura, porque os músculos que estão envolvidos ali, e vocês podem estar vendo que essa paciente aqui, ó, tem perda auditiva associada ao zumbido somatosensorial. Uma pessoa que tem muita contração nessa musculatura, muito a dor, né? Então ela chegava com sempre reclamando de dor no pescoço, dor no ombro. Já estava com dificuldade já também da musculatura, né, da parte anterior. Ela falava para mim, nossa, meu ouvido está sempre tapado, está sempre em plenitude auricular, né? Então acontecia aquele tamponamento e a questão da deglutição dela alterada também. Então você consegue trabalhar com esse recurso, né, fazendo com que você consegue reorganizar, melhorar, né, a liberação miofascial daquilo que está contraído, aquilo que está fadigado. Por isso que ele tem o efeito térmico e o efeito mecânico. Então você consegue trabalhar também nessa parte toda anterior, tanto da musculatura do digástrico anterior, digástrico posterior, o econ, né, que você também pode estar fazendo em toda essa região aqui do econ, essa do supraioideu, do infraioideu, que tem relação com a musculatura da deglutição, devido à questão do acionamento da tuba auditiva. Então, se você consegue soltar essas estruturas, você consegue melhorar a deglutição desse paciente. Então, pense nisso. Paciente que tem plenitude auricular precisa ser trabalhado com todo esse grupo de músculo, né? Acionando todas essas cadeias musculares para melhor equilíbrio. Então, se você consegue equilibrar posicionamento tanto da mandíbula e a posição dessa musculatura, soltando todas essas contrações, ele vai acionar melhor essa tuba auditiva. Então, vamos falar um pouquinho o que que é ultrassom. O ultrassom, ele é um recurso terapêutico, ele provoca uma vibração sonora. Olha que legal, pessoal. Provoca uma vibração sonora de frequência superior a 20.000 Hz. Ele não é audível pela nossa audição, pelo homem, né?
Então, os seres humanos, a gente consegue ouvir frequências sonoras entre 20 até 20 mil hertz, e depois nós não ouvimos mais. Porque quando o som é menor que 20, é denominado de infrassom. E quando os sons acima de 20 mil hertz são chamados de ultrassom. Então, quando você está trabalhando com o aparelho, você não ouve, né? Você não consegue ouvir essa questão da vibração sonora, né? Aquilo que ele está entregando ali no tecido que você está irradiando. Mas, normalmente o aparelho tem um apito, né? Que ele fica acionando, fica no pi, pi, pi. Mas é porque você precisa entender que ele está ligado, tá? E esse ultrassom, ele é produzido por uma corrente elétrica que flui por um cristal pio- piezoelétrico alojado com um transdutor que gera energia sonora. E esse transdutor são feitos de materiais naturais como quartzo ou com uma cerâmica sintética feita de uma mistura de sais complexos, tais como o zirconato e o titanato. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, tem esse fonte de energia, né, que é um condutor, tá? Um condutor elétrico. E nós temos essas placas metálicas e a gente tem esse cristal. Então, através disso que gera o quê? Ondas sonoras. Então, por isso que é muito interessante vocês sempre estarem utilizando o ultrassom nessa região todinha, tanto na parte da anterior da orelha quanto na parte posterior da orelha, né? E principalmente nessa parte dessa musculatura anterior aqui, porque isso a gente acaba contribuindo também, né, para emissões mais acentuadas dessas ondas sonoras, né? Então, pessoal, ele tem uma frequência, né, que varia aqui de 0,5 a 5 megahertz, sendo que as mais utilizadas são de 1 a 3 megahertz. No equipamento do Recupero, a gente trabalha com 1 megahertz. Então, vamos aprender aqui um pouquinho mais. Ó, então, a gente vai trabalhar nos tecidos profundos, uma profundidade de 3 a 5 centímetros de penetração. Então, quando você aplica 1 megahertz, né, você consegue aprofundar. Então, quer dizer, ele é mais profundo. E quando que você trabalha com 3 megahertz, ele atinge uma camada mais superficial. Aqui não, ele atinge uma camada mais profunda. Então, ele passa da pele, gordura, fáscia, porque é o que a gente precisa também, porque a fáscia ela inflama, não é só o músculo, né? Não é só a cadeia de músculo que acaba alterando, tá? Mas a fáscia também ocorre uma inflamação nela, né? A fáscia, o músculo, porque a fáscia é um tecido conjuntivo que recobre, né, toda a nossa musculatura. Nós temos também a questão do colágeno, né? E ele vai até a região da estrutura óssea, tá? Então, 1 megahertz é mais para tecido profundo, enquanto 3 megahertz é mais para tecido mais superficial, tá? Gente, aqui ficou errado, ó, é mais superficial, tá? Campo acústico e energia. Então, a gente tem o feixe sonoro que sai do cabeçote de tratamento, que ele é cilíndrico e com o mesmo diâmetro do transdutor, mas não é uniforme, mesmo em um ambiente homogêneo. Então, nós temos aqui, né, o comprimento de onda, ó, e a amplitude, né, que seriam as frequências, e também o feixe ultrassônico, né, que ele é cilíndrico, né, que eu acabei de falar para vocês aqui, que ele propaga essa onda sonora, ó, esse campo eletromagnético. A energia ultrassônica não se propaga no ar. Olha que interessante. Por isso que nós precisamos colocar o gel. Tá vendo aqui nessa imagem? Precisamos colocar o gel, porque o aparelho tem que estar 100% acoplado. Se você fizer assim com o equipamento com a manopla, ele vai parar, né? Porque ele não se propaga no ar. Então, para que ocorra a transmissão das ondas ultrassônicas para o tecido, é necessário de um meio de acoplamento. Então, pessoal, a função do meio do acoplamento é excluir o ar que existe entre o transdutor e a pele no local de aplicação, possibilitando que a onda ultrassônica chegue na área irradiada. Então, se vocês colocarem, né, não esqueçam, tem que ter gel, não pode fazer aplicação de ultrassom se você não tiver o gel. A gente tem também a opção no aparelho se você vai pôr modo contínuo ou modo pulsado.
Pessoal, o modo contínuo é quando a energia é gerada durante toda a aplicação. Então, olha, acompanhe pelo esse desenho aqui, ó. Então, aqui é o modo contínuo. O tempo todo ele está fazendo aquecimento, ó. Ele está produzindo energia. Então, é 100% o tempo, tá? Quer dizer, se você colocar lá 5 minutos de propagação, 5 minutos de aplicação local, você está tendo, né, modo contínuo 100% de efeitos, inclusive efeito térmico. Ele é indicado mais para lesões mais crônicas. E a gente tem que evitar a ultrassom no modo contínuo para lesões agudas. Porque isso pode piorar a inflamação. Quando tiver calor, rubor e edemas, quando você vê que aquele tecido muscular, que aquela região toda, né, que aquela musculatura, ela tá mais avermelhada, ela tá com edema, então não é interessante vocês utilizarem modo contínuo. Aí vocês vão ter que escolher para o modo pulsado, tá? Mas quando o paciente está com muita, já tem um tempo que ele já tem essa dor, não tem edema, não tem rubor, ok, deve ser usado o modo contínuo. Entenderam? E isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem, para não provocar piora nesse quadro, né? Naquele local que vocês estão trabalhando. Então, pessoal, quando tiver inflamação, vocês precisam tomar cuidado relacionado a isso, tá? E quando que eu vou escolher o modo pulsado? O modo pulsado, a intensidade, ó, que está sendo aplicada do aquecimento, ela é interrompida. Ela para de ser produzida e depois ela volta a ser produzida, né? Daí a gente tem um tempo aqui que o aparelho fica desligado, depois ele também gera, né, novamente o calor, tá? Então aqui nenhuma energia é produzida. Durante, ele fica totalmente desligado. E ele é indicado para o tratamento das lesões agudas, é o que acabou de acontecer, né? Acabei de ter vamos supor, eu fiz uma cirurgia ortognática. Então, eu vou ficar com edema, né? Com rubor, com inflamação local. Eu jamais posso usar o modo contínuo, eu vou ter que usar o modo pulsado, certo? Durante um período até ele, né, melhorar esse rubor, desinflamar, esse edema também diminuir, né? Por isso que e o modo pulsado ele é excelente para a gente poder trabalhar essa questão de edema no nosso paciente. Então, e no modo pulsado, isso não vai acontecer, tá? Porque a emissão é interrompida, intercalando entre pausas, proporcionando assim que o calor seja dissipado. Então, isso não vai gerar danos térmicos. E o efeito, né, sobre o tecido biológico? Ele vai fazer o quê? Um efeito fisiológico proveniente do aquecimento tecidual. Isso eu estou falando, né, de efeitos térmicos. Então, o efeito térmico, por aquecimento, ele vai aumento da extensibilidade de colágeno, inibição de espasmos musculares, aumento da circulação sanguínea, o relaxamento muscular e o alívio da dor. Olha que legal, gente. Ele vai inibir aquele espasmo. Eu falei para vocês que o paciente com zumbido somatosensorial ele pode se encontrar em espasmo o tempo todo devido a essas contrações excessivas de toda essa musculatura ou de um determinado grupo muscular. Então ele vai fazer com que inibe essa ação. E realmente, eu falo assim, como se ele derretesse toda aquela musculatura. Ele solta toda essa fibra e melhora também a excitação do colágeno. E nós precisamos disso, né? A nossa cóclea, ela não tem toda uma questão do colágeno envolvido. As nossas células ciliadas, né, tem aumento, precisa ter um aumento da circulação para que ocorra o quê? Mais energia, né? As nossas células ciliadas têm mitocôndrias, então tem a questão da ATP, ter mais ATP, mais energia celular. Então, a ultrassom consegue fazer com que ocorra o quê? Aumento da circulação periférica. Então, se tem aumento da circulação periférica, o sistema auditivo vai se beneficiar com isso também, né? E o relaxamento muscular, que é incrível. Gente, o paciente entra com dor, o paciente sai sem dor. Isso é fantástico. Então, assim, você acaba contribuindo e você pode ter a diminuição do zumbido imediato, igual eu mostrei para vocês nesse vídeo, né? Chegou com contração, estava com um pouquinho de dor. Então, assim, você vai trabalhando, você vai tendo só ganho, ganho, ganho de efeito terapêutico. Então, você consegue trabalhar aí um efeito, ó, duradouro às vezes, né? Às vezes, esse paciente, ele deixa de
de ter todo aquele espasmo daquele local e ele para de desenvolver aquela contração muscular, né? E por isso que o efeito fisiológico, aumentando a circulação sanguínea, nós vamos ter o quê, gente? Liberação de óxido nítrico para ter vasodilatação. É isso que os nossos pacientes com tontura, com zumbido precisa. A despolarização também, olha aí, das fibras nervosas, olha que fantástico isso, por aferência. Efeitos sobre os nervos periféricos, olha aí, trigêmeo, vago, acessório, glossofaríngeo, né? Aumento da extensibilidade em tecidos ricos em colágeno, como os tendões, ligamentos, cápsula articular. Então, por isso que ele fica, né? Ele está muito em contração, ele tem dificuldade em abrir essa boca. A partir do momento que você faz uma liberação miofascial com o aparelho de ultrassom associado à fotobio, você faz com que o paciente ele consegue reorganizar essa articulação, liberando essa musculatura. Aí ele vai conseguir abrir mais essa boca, vai conseguir posicionar melhor essa mandíbula para frente, para trás, lateralização, porque para mastigar a gente precisa ter melhor lateralização. Então vocês imaginem esse paciente que tem zumbido, principalmente síndrome de orelha média, né, que tem as mioclonias tanto de palato quanto do tensor do tímpano, ele está com contração nessa musculatura o tempo todo. Porque tem ligação através de vias, né, dos nervos periféricos que está nesse local. Então, a gente vai reduzir o espasmo muscular, vai aliviar a dor, resolução de problemas inflamatórios crônicos, aquilo que o cara já tem zumbido há muito tempo. Ah, eu tenho zumbido há 30 anos, há 20 anos. Gente, isso é crônico. Ele pode estar com essas inflamações há muitos anos. Então, você vai proporcionar relaxamento, você vai aumentar o metabolismo celular, vai permeabilidade de todas as membranas, né? E as células, nossa, elas atuam como o quê? Um transdutor biológico, onde o estímulo elétrico produz uma maior atividade celular. Por isso que dá homeostase, dá equilíbrio, tá? Então vamos lá. E os efeitos mecânicos, né? Ele faz a estimulação da regeneração dos tecidos. Olha que fantástico isso. E repara o tecido mole, repara o ósseo, aumento do fluxo sanguíneo nos tecidos que já estão isquêmico, regeneração tissular, que é a pele, até a pele, gente, melhora. Não é o assunto da aula, né? Mas a minha menina tem um pouco de acne, a gente faz, você precisa de ver o tanto que melhora síntese de proteína, diminuição do espasmo, normalização de tônus, que isso é fantástico para nós. Então, esse paciente tem que normalizar esse tônus muscular, né? Ele sai daquele estágio de hiperexcitação, hipertensão para hipo, né? Então, assim, e equilibrando, depois a gente precisa fazer todo um trabalho de mastigação para estar equilibrando. Aí, realmente, aquele zumbido que você consegue ter sucesso de cura, né? Ativação do ciclo de cálcio e estimulação das fibras nervosas aferentes. Então, ele vai aumentar a função da membrana celular, aumenta os níveis intracelulares de cálcio, estimulação da atividade de fibroblasto, aumento da síntese de proteína, angiogênese, é isso que nós queremos, né? Através de novos vasos, criação de novos vasos, olha que fantástico isso. Aumento da permeabilidade vascular. Então, quer dizer, aumenta o fluxo sanguíneo. Se aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta o quê, gente? Oxigênio. Se a gente tem oxigênio, a gente tem tudo, né? Renovação celular. Então, é por aí. E quando você agrega o simultâneo, né? Faz os dois, a ação da ultrassom que eu acabei de falar para vocês, agora colocando a fotobiomodulação junto. E para os nossos pacientes com zumbido somatosensorial, tanto com perda e sem perda auditiva, e principalmente para disfunções vestibulares. Eu uso muito esse recurso antes, vamos supor, se eu estou com um paciente que está com a VPPB, que tem uma hipofunção vestibular, antes de fazer qualquer manobra nele, né, ou de avaliar até a manobra, eu faço primeiro essa liberação. Então, vou melhorar toda essa homeostase, todo esse equilíbrio, fazendo com que melhore a circulação periférica, aí eu faço a manobra, tá? Aí eu vejo que realmente se esse cristal está deslocado ou não, às vezes é por questão do posicionamento da cabeça, devido a uma contração dessa musculatura, que está fazendo com que ele está com deslocamento do canal, né? Às vezes ele pode estar com uma alteração do canal posterior, do canal lateral ou do canal anterior, né? A mais comum é de canal posterior.
Então, a fotobiomodulação, gente, faz o efeito bioquímico, bioelétrico e bioenergético desse paciente. Então, vai aumentar todo o metabolismo, né? Estimulação neural, que é isso que nós precisamos fazer, essa questão neural. Aumento da proliferação celular, vai potencializar a função coclear. Olha isso, é fantástico. Previne apoptose, melhora o fluxo sanguíneo da orelha interna, que é isso que nós precisamos, né? Aumento da ATP das células ciliadas e efeito neuroprotetor. E alguns estudos afirmam que o mecanismo da fotobio pode aumentar a proliferação das células da orelha interna e a adenosina do trifosfato, que é ATP, gente, gerando muito mais energia mitocondrial. E a produção de colágeno, melhorando o fluxo sanguíneo na orelha interna e ativando mitocôndria das células ciliadas que estimulam os mecanismos de reparo. Eu não sei se vocês vão perguntar, né? Mas como que consegue levar tudo isso para a cóclea? Lógico, nós somos um sistema ativo, nós temos um sistema vascular riquíssimo de vasos. Então, a partir do momento que você faz a liberação, né, desse óxido nítrico, você faz vasodilatação, não faz? Vai aumentar o quê? Fluxo sanguíneo. Então, esse local, né, de todo o córtex auditivo, de todo o sistema auditivo, ele se acaba se beneficiando através dessa questão do equilíbrio da homeostasia. Então, se vai ter mais fluxo sanguíneo, realmente a orelha interna vai receber muito mais sangue, muito mais nutrientes, né? Então, quer dizer, a gente consegue ali potencializar esses efeitos. Aí, nada melhor do que você entrar depois com uma terapêutica. Então, às vezes, esse paciente, mesmo assim, ele tem o zumbido pela perda auditiva, ele, você coloca o aparelho nele e ele melhora, mas ainda ele fica com uma queixa, né? Nossa, mas o meu zumbido melhorou, mas não melhorou muito. Gente, por que que não vai proporcionar um efeito terapêutico para esse paciente, proporcionar esses recursos inovadores agora para você melhorar essa condição de homeostase sanguínea dele, circulação periférica? Então, ele vai, né, além de tudo, você vai estar fazendo todo o trabalho com o metabolismo celular dele, potencializando essas ações, né? Então, esse zumbido, ele vai diminuindo com o passar do tempo, conforme você vai executando, vai passando, né, vai fazendo essas sessões, ele vai melhorando, ele começa a dormir melhor. Então, quer dizer, começa a desativar esses sensores, né, que estão tudo em desequilíbrio, hiperexcitação neural. Então, você traz esse cérebro, porque a célula nervosa você também acaba se beneficiando muito quando você aplica a fotobiomodulação. Então, quando a gente trabalha, né, associado, então a gente vai potencializar o efeito terapêutico, tanto da analgesia quanto efeito anti-inflamatório. Aumento da produção de ATP, produção da homeostase orofacial, cervical e normalização do tônus muscular e da dor. É isso que nós precisamos. A aceleração e reabilitação reduz o tempo de tratamento, né? A combinação do laser permite a potencialização dos seus efeitos anti-inflamatório, analgésico e entre outros. Existem alguns autores que falam muito sobre essa questão aí de desinflamar. E o comprimento de onda que vocês podem estar utilizando? Eu recomendo que vocês trabalhem com o vermelho e com o infravermelho simultâneo, ao mesmo tempo, junto com o ultrassom, tá? Quando você trabalha o vermelho, você vai aumentar a atividade celular, aumento da produção de ATP, aumento da microcirculação local, maior interação da hemoglobina, da melanina e da proteína. E quando você trabalha com o infravermelho, que é 808 nanômetros, tem o aumento da atividade celular, aumento da microcirculação local, porque o vermelho também acaba fazendo isso, e aumento da permeabilidade das membranas celulares. Então você acaba, né, conseguindo fazer com que ocorra esse equilíbrio da homeostase, tá? Eu trago para vocês aqui, conforme eu falei, né, anteriormente, a aula, né, eu trago muito a minha questão da minha evidência clínica de muitos anos, né, há mais de 18 anos aí com fotobiomodulação, e também um pouquinho da minha evidência científica. Isso foi uma pesquisa que eu participei em 2023, que foi publicada, aliás, em final de 2022 para começo de 23, que foi também em 2023, em março de 2023 que foi publicado,
que eu fiz um trabalho também com os outros pesquisadores sobre ultrassom e laser, né, com 1 MHz, aquilo de frequência. Nós trabalhamos com 48 ciclos de trabalho, que foi do modo pulsado, durante 3 minutos na região pré e pós-auricular, e o laser simultâneo vermelho com infravermelho. Então, a gente trabalhou, né, durante 3 minutos, né, nesse local da articulação anterior e da parte toda posterior da orelha, tá? Então, o que que nós concluímos? Por ser um procedimento não invasivo, ele contribuiu para a diminuição dos processos inflamatórios, promovendo a regeneração dos tecidos através de ondas mecânicas, induzindo a cavitação, aquecendo os tecidos profundos, como os tendões, músculos e articulação, promovendo relaxamento, liberação miofascial e aumento da circulação periférica local e angiogênese, que é o crescimento de novos vasos a partir dos já existentes. Então, gente, sintetizando aqui, muito tranquilo isso. O que que aconteceu? Vasodilatação. Se ocorre vasodilatação, desinflama. Se ocorre vasodilatação, o que que eu tenho? Aumento da fluidez sanguínea, né? Então, o mecanismo, a maioria fala assim, ah, mas como é que esse laser chega até a orelha? Gente, é por isso, é pelos vasos, né? A nossa face é muito rico de vasos, nosso nariz, toda a região palatal, né? Pescoço, a gente tem vasos, tem artérias passando ali que são super importantes, né? A artéria da carótida, ela também irriga a face, né? Irriga a artéria do que? A artéria vertebral, que tem relação, né, com a artéria basilar, e aí tudo isso acaba tendo o quê? Melhor circulação periférica. E a artéria carótida se comunica com quem? Com a artéria auditiva. Então, é através dessa fluidez, esse sangue, que melhora todo o sistema. Que na verdade a gente está muito localizado cabeça e pescoço. Mas se você for fazer todo o sistêmico, né? A fotobiomodulação sistêmica vascular, que você pode estar utilizando na artéria radial, na artéria carótida e as outras artérias também, você melhora toda essa reologia sanguínea, você aumenta a fluidez desse sangue, você vai liberar radical livre. Olha isso que bacana. Então, são recursos que você precisa ter no seu consultório, no seu dia a dia clínico, porque você vai potencializar os seus efeitos terapêuticos. Então, gente, só que tem que ser feito de uma forma correta, né? Não é você ligar o equipamento e achar que qualquer jeito você vai fazer. Não é, não. Então, gente, lembra que eu falei? Primeira coisa, colocar uma camada do gel condutor diretamente na área que vocês vão fazer a aplicação. E depois vocês vão acoplar a cabeça do equipamento, fazendo movimentos lentos, de forma circular ou de forma em oito, mas nunca de modo estacionado. É diferente do outro aparelho que a gente tem também, que eu trabalho muito, que é o vácuo, que é a pressão negativa, né? A pressão negativa você pode deixar estacionado ali, em contato o tempo todo, mas o recupero não, o ultrassom não, tá? A fotobiomodulação também você não pode fazer de forma rápida, porque também tem que ter essa questão ali da absorção. Então, assim, sempre eu trabalho muito, me adapto mais da forma circular, de fórmula lenta, conforme eu mostrei no vídeo para vocês. E não pode fazer rapidamente, tá? Ou em forma de oito, né? Mas aí depende de cada manuseio, de cada profissional. Lógico, gente, sempre com óculos de proteção, devido à questão do uso do laser, tá? Paciente e o profissional o tempo todo, né? Durante a aplicação você tem que estar de óculos, né, para se proteger e o seu paciente também, com certeza. E gel na área a ser tratada, nunca esqueçam disso. Aqui, rapidamente eu trago para vocês, né, um protocolo para DTM, bruxismo e dor. Então, quando ele já não tá, ele já está naquela fase crônica, né? Não tem nada inflamado ali naquele local, não tem rubor, não tem edema. Então, vocês vão colocar lá no teu equipamento, tá? A frequência de 1 MHz. Lembra de 1 MHz aqui? Lembra que eu falei para vocês que tem essa relação da onda, né? Da ultrassom, da cavitação e também do estímulo elétrico, porque isso vai provocar um estímulo elétrico. A intensidade, né? Que é onde a gente vai localizar a potência, que é 1 centímetro quadrado.
E também o modo que vai ser aplicado, modo contínuo. O comprimento de onda, que eu coloquei 808 nanômetros, que você pode aplicar 2 minutos do lado afetado. Principalmente, gente, quando o paciente tiver dor. Se ele não tiver dor, vamos trabalhar com o comprimento de onda de 808 nanômetros, mais o vermelho, que é 660 nanômetros, ok? Então, nós vamos trabalhar 2 minutos de cada lado, porque essa região da face é uma região curta, pequena. Não tem necessidade de vocês ficarem 5 minutos, tá? No máximo de dois, quer dizer, no mínimo de dois, no máximo de 3 minutos nessa área. E se for 2 minutos, nós vamos ter 12 joules ali de entrega, tá? Principalmente do infravermelho. Aqui, para tensão, o paciente que está muito tenso, muito encurtado, tem muita contratura muscular, então ele também tem um processo de dor ali. Interessante, gente, para relaxamento, vocês trabalharem, vão pensar que ele não está com tanta contração, tem mais a questão do relaxamento, tá? Aí o modo pulsado seria interessante nesse momento. Mas se ele tem tudo junto associado, ele tem dor, tem contratura, então, é legal vocês trabalharem do modo contínuo, porque tem aquecimento o tempo todo, né? Os pacientes mais crônicos pensam nisso. Então, a mesma frequência, né? É 1 MHz, a intensidade é o máximo de intensidade do equipamento, que é o máximo de potência. Se for pulsado, vamos trabalhar com 48 Hz, que você programa ali no equipamento. Comprimento de onda 660 mais 808 nanômetros. O tempo, 5 minutos em cada região comprometida, com um total de 60 joules, tá? Então, vocês devem realizar o procedimento 2 vezes por semana até a melhora do quadro. Então, eu gosto de trabalhar muito com essas terapias combinadas, porque o efeito terapêutico, além de ser muito mais rápido, eu vou diminuir o tempo da minha sessão com esse paciente, o tempo de tratamento, né? Então, ele vem de uma sessão para outra melhor, é isso que é o legal. Então, por isso que eu falo, ele é um efeito mais duradouro, né? É isso que é bacana. Então, o paciente, além de tudo, ele fala para mim assim: ah, soltou bem na sessão, tirou a dor, isso eu tenho certeza que vai tirar na sessão. Só que quando ele volta, ele fala: nossa, aquela noite para mim foi a melhor noite. Depois que eu saí daqui, eu percebi que eu relaxei bastante e eu consegui dormir à noite. Gente, ó, é o melhor resultado para nós isso, né? Então, isso acaba contribuindo para a melhora dele. Então, ele começa a diminuir essa hiperexcitação. Aí, esse zumbido, eu falo, e daí, como é que ficou o zumbido essa semana? Ah, tem hora que eu nem percebo mais meu zumbido, né? É isso que a gente precisa. Tem hora que eu não percebo, mas às vezes tem algum gatilho, às vezes ele tem, né, passa por algum estresse, ele fala, ah, eu tive um estresse, às vezes deu um disparo, mas o meu zumbido voltou no que ele estava, né? Que estava num ponto muito melhor. Então, é um recurso assim que realmente, gente, quem tiver interesse, compre o equipamento, faça cursos para poder aprender a mexer no equipamento, né? Que essa aula aqui é uma aula muito rápida, mas dá para ter noção, né? Se precisar, estou à vontade, pode me mandar mensagem que eu sempre respondo. Se quiser fazer curso também, eu estou, né, aberta para cursos aí para vocês também, para a gente estar conversando melhor sobre isso, dando treinamento. E falem com a Karen também. Voltando aqui, dos protocolos sugeridos, né, para relaxamento muscular. Gente, para relaxamento muscular, dá para a gente trabalhar com uma intensidade bem menor, viu? 0,6. Sempre trabalhe de modo pulsado, né? Aí o pulso vocês vão colocar em 100, porque o aparelho ele determina lá 16 Hz, 48 Hz e 100 Hz, mas daí trabalha com 100 Hz. O comprimento de onda sempre associado, 660 nanômetros mais 808 nanômetros, e o tempo de aplicação por região. Face no máximo 3 minutos. Aqui, região de pescoço, são regiões maiores, né? A parte das costas, aqui da região, toda a parte da torácica. Então, assim, dá para você trabalhar 5 minutos por região. Vamos dividir 5 minutos de um lado e 5 minutos do outro. Energia total ali de 60, né? Que seria a dosiometria. Opa! E aqui, deixa eu tirar aqui o quadradinho, senão eu não enxergo. Que seria para liberação e pontos gatilhos e você fazer com que ocorra relaxamento, diminuição
Vamos fazer diminuir a contração muscular para regularização do tônus. Então, a frequência sempre vai ser de 1 MHz, né? Aqui eu coloco o máximo de potência do equipamento, né? Da intensidade dele, o modo contínuo, porque às vezes eu tô com aquele ponto gatilho que tá com uma banda de contração muito rígida. Então, você, às vezes, com a terapia manual, você sente que você não consegue, às vezes, soltar. Então, a minha recomendação é que vocês façam primeiro a ultrassom com a fotobiomodulação, né, proporcionando todos esses benefícios desses dois recursos simultâneos, e depois vocês entram com uma liberação miofascial, né, com a liberação miofascial, ou pode usar também um equipamento, né, que é o laser roller, que ele também faz ele não faz a pressão negativa, mas ele faz uma pressão positiva, que você consegue liberar, às vezes, aquele ponto gatilho que tá, né, com essa banda de contração ali que você não conseguiu fazer antes da terapia manual, tá? Então, vocês trabalhem com a terapia manual, alongando, liberando mais esses tecidos mais profundamente. Então, quer dizer, você vai economizar até o seu tempo de trabalho, né? Não esqueçam disso. E, além de tudo, vai beneficiar. Eu uso ultrassom, às vezes tem paciente que tem ponto gatilho dessa parte aqui, que é muito dolorido, a parte da face, né? É uma musculatura que ela é muito tensa, então ela tem muita pressão, muita força, porque é músculo mastigatório. Às vezes a gente encontra ponto gatilho que dói, às vezes dá até dor dentro do ouvido. Então tem paciente que fala assim: "Ah, eu fui no otorrino que eu tava com dor de ouvido". Aí o otorrino manda para fazer liberação, porque às vezes não tem inflamação nenhuma dentro do ouvido. Tem o quê? Tem dor, essa dor está irradiando para o canal, né? Por dentro do conduto auditivo, porque pega toda essa terminação nervosa, toda essa musculatura do tensor do tímpano. Então, o paciente começa a ter dor. Então, gente, é bacana você primeiro fazer ultrassom com a fotobiomodulação, solta, vasculariza, melhora esse metabolismo celular ali local. Aí você vai lá e faz a liberação miofascial. Vocês vão ver, nem dói, tá? O paciente, se você fizer a liberação miofascial, o paciente pode falar para você: ai, mas tá doendo, tá doendo. Se você entrar com o recurso primeiro, aí você vai lá e aplica depois a terapia manual. Vocês vão ver que fica muito mais prático para vocês, porque tem a soltura, tem vascularização ali, local. E o paciente quase não vai se queixar de dor, né? Então vamos procurar trabalhar dessa forma, tá? E sempre 2 vezes por semana até a melhora do quadro. Gente, as contraindicações. Lógico, em trombose, a tromboflebrite também, que é risco de ocorrer embolia. Então, sempre uma boa anamnese integrativa antes que esse paciente, né, para você poder determinar se você vai usar ou não o recurso. Em câncer, jamais aplicar sobre qualquer tipo de tumor. Se tiver, né, a desconfiar, ai, será que não é? Manda para o médico, manda fazer avaliação, peça, né, que ele vai, procure o médico e para depois você poder aplicar o recurso, tá? Em áreas, né, onde já tem o tumor ali, ó, mesmo se o tumor já foi removido, não utilizar ultrassom, tá bem? Não é tanto por causa da fotobio, não. A fotobiomodulação por causa de trombose também. É a ultrassom, porque ela pode prejudicar essa área ali, né? A questão desse tumor também, tá? Crescimento de células anormais. Dispositivos eletrônicos implantados. Não usem ultrassom com os nossos pacientes com implante coclear e também com os pacientes com marca-passo, tá? Pode interagir com a questão eletrônica dos equipamentos. Globo ocular, devido ao risco de cavitação no interior, lógico, ninguém vai passar ultrassom nos olhos, né? Na área cardíaca também, porque pode ter modificação de potencial, ninguém vai ficar trabalhando, né, em regiões aqui do coração. Órgãos reprodutores, né? Ter também, a gente não sabe, falta de conhecimento. E outra coisa, a gente está trabalhando cabeça e pescoço, ninguém vai pegar o órgão reprodutor. Mulheres grávidas, né? Que mulher grávida a gente não faz nada. Em áreas de crescimento, principalmente em criança, devido à cavitação, né? Pode ocasionar crescimento anormal do lado do osso e crescimento desigual do membro inferior, entendeu? Do membro que você está trabalhando. Prótese cimentada, né? A gente também quase não pega paciente assim, mas isso é para os outros profissionais que estão aqui, né, presentes, também somente o fisioterapeuta, né?
Paciente que faz uso de medicamento fotossensibilizador, áreas de perda de sensibilidade, pode causar risco de queimadura. Ah, e outra coisa, não faça em cima de tatuagem, principalmente que acabou de fazer a tatuagem, certo? Sempre evitem ficar passando o equipamento ali em cima da tatuagem. Áreas de perda de sensibilidade devido à questão da queimadura. Processos de infecção, porque pode disseminar a infecção. Marca-passo, que eu acabei de falar, né? Devido ao funcionamento do marca-passo e do implante coclear também, tá? É área previamente tratadas com radioterapia, que já fez todo um trabalho de radioterapia, também não é recomendado usar a ultrassom. Pessoal, aqui está meu contato, né? Se alguém precisar passar algum e-mail, esse é meu e-mail. O BR, o R ficou aqui, mas é BR aqui, tá? Aqui também saiu, acho que foi na hora que eu formatei aqui, acabei não corrigindo. O meu celular é esse daqui, né? Meu WhatsApp. E minha rede, né? O meu Instagram é @carinasouza.fono.